Hoje a gente precisa bater um papo sério, seríssimo. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar sobre limites criativos e a importância de um bom recorte no nosso roteiro. Eu acredito que uma das piores coisas que a gente pode fazer enquanto roteirista é alimentar a ideia de que se o nosso trabalho é criativo, se nós somos escritores, nós só trabalhamos com as palavras, a gente não precisa impor limite. Orçamento de filme não é com a gente, só com o produtor e a gente não precisa se preocupar. Bom, se você já tá aqui nesse canal há algum tempo, você sabe que as coisas não são bem assim e hoje eu quero conversar especificamente sobre essa questão de limite, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, beleza, orçamento é realmente uma parte da produção, mas nós, enquanto roteiristas, nós temos que entender que nós não somos como escritores de literatura. Claro que nós somos escritores, né? A palavra é a nossa base, a base do nosso trabalho, mas diferente de escrever literatura, a gente tem um produto final, né? Que não é exatamente a palavra que está no texto. Então, pensando nisso, a gente precisa pensar que o orçamento é sim importante, que o que está no texto vai ser avaliado por outras pessoas, para pensar se aquilo realmente é viável de ser feito, se é possível. Existe toda, uma preocupação de mercado para saber se aquilo ali vai ser consumido, se tem público para isso, enfim. Claro que são questões que vão além do nosso trabalho. Mas isso é só um exemplo para a gente entender quanto é mentirosa essa ideia, né, de que o roteirista ele não tem que se preocupar com esses limites, ele só tem que escrever e usar a criatividade. Me chamou a atenção uma vez quando eu li num grupo de roteiristas essa discussão e uma pessoa falou sobre isso, né? Ah, não, eu sou roteirista e não me importa. Eu acho bem perigoso se você tem esse pensamento, até porque eu acredito que o limite, impor limites criativos é muito benéfico. Geralmente a gente tem ideias muito mais criativas quando a gente não pode usar tudo que está na nossa imaginação. Quando a gente recorta e quando a gente coloca um limite, por exemplo, um limite de orçamento, essa cena não dá para fazer, isso nos força a pensar soluções menos óbvias. E eu acredito muito que isso potencializa e não necessariamente diminui, a nossa criatividade. Então eu já sou uma super fã de limites criativos. Agora, tudo bem, você pode continuar argumentando que, pelo menos por essa questão de orçamento, de como aquilo vai sair no papel, é função de outras pessoas além do roteirista. Mas hoje eu trouxe aqui 4 elementos do roteiro que você precisa ter um recorte bem importante para trazer um roteiro mais interessante. E eu tenho certeza que se você não impõe para você mesmo um recorte nessas 4 áreas, você vai ficar perdido, você vai sofrer do, entre aspas, bloqueio criativo e você tem muitas chances de pecar no seu roteiro, de trazer um roteiro menos redondo. Então, hoje eu quero falar aqui exatamente sobre esses 4 elementos, tá? Primeiro elemento que eu acho que a gente tem que ter um recorte, né? O que é recorte, Carol? Recorte é justamente isso, né? Você tem uma grande área, você tem várias possibilidades e você vai olhar para um recorte, uma área específica dentro de um todo. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para a temática, Muitas pessoas, a gente até falou, temos um vídeo aqui sobre tema bem legal. Um problema de muitos roteiros é que a pessoa não delimitou ali sobre o que ela quer falar, qual é a temática principal. E a gente sabe, gente, se você acompanha aqui ou se você tem já uma base de narrativa, de entendimento de narrativa, a gente sabe que a temática ela é muito importante porque geralmente as suas escolhas, todas as outras escolhas vão estar relacionadas a ela, A gente tem uma temática que é algo maior, por exemplo, amor, dinheiro, E a gente também tem temas que é a mensagem que a gente quer passar a partir daquela temática. Então, geralmente, esse é o guia para o nosso desenvolvimento, para o nosso roteiro. E quando a gente não faz esse recorte, a gente acaba saindo
e não colocando um foco sobre o que a gente quer falar. Então eu acho que esse pode ser um problema para muitos roteiristas, né? Às vezes a gente não se decide e é uma coisa difícil mesmo, assim, mas é isso que tá, né? A diferença entre um bom roteirista e um roteirista que ainda tá em desenvolvimento, que não tem muita noção das coisas, que é justamente saber que você precisa, sim, fazer esse recorte, fazer essa escolha, delimitar o que você quer falar. Então, esse recorte temático é extremamente importante. Segundo, é a ação, né? A gente gosta de falar aqui bastante sobre unidade de ação. O que é unidade de ação? É justamente essa jornada externa, essa ação que nós vamos ter de início, meio e fim na história. Muitas vezes acontece que a gente tá desenvolvendo um roteiro e aí as coisas começam a ficar confusas porque a gente se enrola nesse recorte da ação. Então, nosso protagonista acaba tendo 5 objetivos, 3 jornadas diferentes, então ele vai fazer uma coisa e de repente ele muda e ele vai fazer outra, e aí você tá contando muitas coisas, mas você não tá contando nada, porque você não tá indo em direção, né, a lugar nenhum, e a audiência ela fica confusa. Então, o ponto da ação, de ter um bom recorte de ação, de saber que você tá guiando a audiência por aquela jornada específica, eu acho que também é muito importante. Um terceiro ponto que é importante também estabelecer o recorte é o lugar, né? Onde se passa a história. Algumas pessoas vão chamar de arena também, a arena do drama. Onde se passa a sua história? Eu pontuo isso, a gente sabe que às vezes a gente não precisa ter um filme, uma série em uma locação só. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente acha que mudando de locação, fazendo o nosso personagem ir para outro lugar, dá às vezes a sensação de que nós estamos evoluindo, né? Que a gente está dando um outro beat, que o roteiro está desenvolvendo. E, gente, isso é uma falsa impressão de desenvolvimento. Muitas vezes é muito mais fácil, né, a gente se forçar a usar menos lugares, a concentrar aquela ação em menos lugares, porque aí nós vamos dar justamente essa unidade de lugar. Inclusive, é uma coisa interessante de vocês pensarem quando vocês estiverem assistindo tanto a séries quanto a filmes, né? De que geralmente nós temos um número, né, de locações. Não tem assim, pode ser, claro, que você tenha várias locações, mas elas fazem algum sentido. Você tem uma unidade de lugar ali. E também, para a audiência, né, principalmente com séries, ela reconhece aquele lugar, né? Ah, é aquele escritório que a pessoa trabalha, aquele lugar, aquele café que a pessoa sempre vai, ali, aqueles lugares que ela anda, aquela empresa. Isso é muito importante também para criar uma conexão com a audiência, ela sentir que ela volta para um lugar que é conhecido. Então, às vezes a gente tem a falsa impressão de que a gente está fazendo muita coisa e que a história está andando, mas na verdade a gente só está trocando de locação, deixando o filme mais caro, mas não está realmente andando com narrativa nenhuma. Então é muito importante pensar super bem, né, onde a nossa narrativa se desenvolve. E o quarto tópico que eu acho muito importante da gente prestar atenção quando a gente estiver delimitando, né, fazendo essas escolhas ao longo da nossa escrita, do nosso desenvolvimento, é justamente o recorte de tempo. Claro, existem épicos que a gente conta a história de uma pessoa desde quando ela era pequena, mas até isso você tem um recorte, né? Você vai selecionar eventos específicos da vida daquela pessoa que geralmente está ligado com o tema, né? Outras coisas que a gente está falando. Então, até mesmo quando você narra a história da vida da pessoa, até nisso esses eventos são selecionados. Não tem como você botar 30 anos em um filme, porque aí o filme vai demorar 30 anos. Você tem que fazer escolha, né? Então, uma coisa importante é olhar de fato para esse recorte temporal. Uma coisa que eu geralmente falo, né, para os meus alunos é que quanto mais concentrado,
maior atenção. Por exemplo, quando a gente tem uma jornada, principalmente em longas, que a gente tem nosso protagonista tem um objetivo e ele tem um tempo específico para cumprir aquela tarefa, pode perceber que isso geralmente nos prende mais à narrativa. É o que a gente chama de ticking clock, que é justamente quando é lá no começo estabelecido o tempo que aquela jornada vai durar. Por exemplo, quando a gente está assistindo ao filme Green Book, a gente sabe que aquela jornada vai durar até o Natal, porque ele tem que voltar. A mulher fala logo no começo, eu quero que você esteja em casa na noite de Natal. Então a gente sabe que aquela jornada vai durar até, né? Ele tem até a noite do Natal, porque se ele não voltar também, ela falou, você nem volta mais, né? Então, isso eu acho interessante. 1917 também faz isso. Ele tem um tempo específico para alertar, né? Para levar a mensagem, para cumprir a tarefa, porque senão, né, as pessoas vão morrer e vai acontecer um montão de coisa. Então é muito interessante a gente pensar nesse artifício. Carol, é necessário que eu sempre use ticking clock? Não, não é necessário. É só um artifício que pode potencializar a sua narrativa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Manda para aquele amigo, né, que tá precisando prestar atenção nessas coisas na hora de desenvolver o roteiro. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo. Tchau!